Jesus é bom, sempre. Aleluia. Amados, desde o primeiro dia aqui, essa palavra que eu vou compartilhar, tentar, na graça de Deus, buscando graça de Deus para compartilhar com vocês, ela está na minha mente, ela ficou todo esse tempo rodando em mim. É uma palavra que eu já ministrei em alguns lugares, ela pode algum dos irmãos já ter até ouvido ou visto, mas hoje de manhã eu submeti aos meus amigos, meus irmãos que estamos na casa, se procedia do Senhor, e eles me disseram que seria bom compartilhar isso como um fechamento do nosso encontro, nosso retiro. Alguns anos atrás, alguém tem um pezinho aí para eu? Não, eu tenho. Alguns anos atrás, me veio uma palavra na mente. E veio uma palavra, um nome de uma pessoa na minha mente. O nome foi Naamã. E eu sabia que era um nome que estava na Bíblia, de alguma pessoa que estava registrado na Bíblia esse nome. Mas na hora eu não procurei o nome. Eu fiquei tranquilo, passou um dia, 2, e aquele nome voltava. Não sei se vocês têm esse tipo de coisa, que algumas coisas ficam dando volta na tua cabeça. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Voltou no segundo ou terceiro dia, não posso precisar mais. Eu resolvi ler o versículo do dia na Bíblia, no celular. Eu abri, e quando eu abri o versículo do dia, era 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, e a primeira palavra que estava lá era Naamã. Eu digo, Deus quer falar comigo. Deus quer falar alguma coisa através desta passagem. Então eu comecei a ler o capítulo 5, 1, 2, 3, 10, 20, 50, sei quantas vezes eu li o capítulo em oração diante do Senhor, pedindo que Deus ministrasse ao meu coração aquilo que Ele queria falar comigo. Então primeiro, sempre a palavra é para você, primeiro para mim, aplicar ela na minha vida, receber ela, compreender ela aonde se encaixa dentro da minha caminhada. E eu recebi essa palavra do Senhor e fiquei meditando nela. Eu queria compartilhar com vocês o que Deus me falou nesse momento lá, o que Ele me instruiu, como que Ele me conduziu dentro deste texto. Se os irmãos quiserem abrir, por favor, as Bíblias, aqueles que não abrem mais, podem clicar no seu tablet, em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o fim, o capítulo inteiro. Nós não vamos ler o capítulo, eu vou tentar contar o que está no capítulo segundo a minha lembrança. Certamente não será com toda a precisão dos detalhes, mas será a história verídica e correta que está aqui. Quando eu passei para ver Naamã e veio a palavra, e você vê que ele era comandante do exército do rei da Síria. O que era a Síria nesse momento? A Síria nesse momento era como os Estados Unidos hoje. Era a maior nação econômica e bélica daquele momento. Este comandante Naamã era o comandante-chefe de todo o exército desta nação, Síria. E ele então tinha alcançado muitas vitórias, e a palavra diz que ele alcançou vitórias porque Deus lhe concedeu estas vitórias. E diz que numa passagem por Israel, ele passando, ele levou uma menina para ser serva em sua casa. Uma menina israelita foi ser serva, servir como uma empregada em sua casa, para servir sua esposa. E essa menina, mesmo nessa condição de ser aquela que foi para servir, ela não se furtou a autoridade dada por Deus para fazer uma declaração a respeito de sua fé. E ela diz para a mulher do comandante: se o meu senhor conhecer o profeta de Israel que está em Samaria, ele não teria lepra. Este homem era leproso. Você descobre que ele tinha lepra. Era um homem famoso, poderoso em obras, em feitos, em coisas, muito reconhecido, mas ele tinha lepra. Não diz aqui na escritura aonde era, se era no rosto, nas mãos, nos pés, aonde ele tinha a lepra, mas ele era leproso.
E essa menina não se furta de declarar sua fé e de dizer, se ele conhecer, é interessante, ela não fala o Deus de Israel, fala que há profeta em Israel, em Samaria, ele ficaria curado de sua lepra. A mulher, o que faz? Conta para o seu marido. O marido, o que faz? Viu uma esperança, gerou uma expectativa no coração dele, e ele vai para o seu rei e diz, olha, a menina que eu trouxe diz que em Israel tem um profeta que pode me curar. O rei diz, que você está esperando? Toma aqui, vou te dar uma carta para o rei de Israel, para que você seja curado. Toma aí, homens, ouro, prata, vestes festivais, leva contigo. Ele levou a comitiva dele, os capitães dele, os tenentes dele, os homens de confiança dele, formou uma comitiva, tomou seu cavalo e foi para Israel. Chegando lá em Israel, ele se apresenta ao rei. O rei recebe, é o comandante em chefe do exército mais poderoso da terra. O que ele vem fazer aqui? Aí ele traz uma carta do rei dele. Quando ele lê a carta, o rei diz assim, estou te enviando o meu servo aí, bababá, que você cure ele. O rei diz, meu Deus, como assim cura ele? E o rei entra em pânico, se apavora e diz, este homem quer guerra contra mim, porque eu não vou curar esse cara. Como assim cura ele? E entra em pânico. Eliseu é o profeta nesse momento. Eliseu fica sabendo. Se Eliseu fosse baiano, e nós temos um Eliseu baiano, ele diria assim, que foi, meu rei? O que houve, meu rei? Eliseu manda um recado, manda esse homem vir ter comigo. E o Naamã pega a sua comitiva e desce até a casa de Eliseu, e me chama a atenção, esse homem poderoso, forte, reconhecido, chega à frente da casa do profeta, o profeta não sai, não fala com ele, chama o seu moço, diz assim, vai lá e diz para ele tomar um banho no Rio Jordão 7 vezes. Aí o Naamã está esperando o profeta não sai, o menino, diz, ó, comandante, o profeta disse que o senhor tomou um banho, está meio sujo aí, tem que tomar um banho lá no Rio Jordão, as 7 vezes que o senhor vai ser curado. Aí Naamã, Deus começa a falar ao meu coração nesse momento, lá atrás. Naamã, a resposta de Naamã, Deus começou a ministrar no meu coração. Naamã vira e diz assim, eu pensava que esse profeta sairia e invocaria o nome do Deus dele, passaria a mão, eu ficaria curado. Por acaso não tem água lá, o rio Farfar, Arabanar, não é melhor do que esse rio Jordão? Que banho nada que eu vou tomar? Ficou indignado. Por que ele se indignou com o que ele recebeu? Porque ele gerou uma expectativa. É desse jeito que eu vou ser curado, é desta maneira que Deus vai ter que fazer comigo, é assim. Ele gerou uma expectativa, ele determinou na sua mente, no seu coração, como que ele tinha que ser curado. Isso fica expresso quando ele fica indignado. Eu não vou tomar banho coisa nenhuma nesse rio. Aí os capitães, os servos dele chegam assim, meu senhor, todo sempre senhor, nessa hora é bom chamar de senhor, né? Meu senhor, o que custa? Olha onde é que está o rio, está pertinho. O rio está pertinho daqui, vai lá. O que custa? A gente já veio até aqui. O que custa você tomar um banho? Aí ele faz que nem menino birrento, tá bom, então vou fazer. Vai para o rio, 1, 2, 5, 7 vezes, e quando sai da água, sai limpo de sua lepra. Você pode imaginar a sensação e a emoção desse homem? Eu gosto de imaginar, quando eu vou lendo a Bíblia, eu gosto de ficar imaginando a cena. A alegria que deve ter tomado, o gozo que deve ter entrado nesse homem, a gratidão que ele deve ter ficado quando se viu completamente. A palavra diz que a pele dele ficou como pele de bebê. Vocês podem olhar para mim, não é mais de bebê. Não é mais de bebê, não. Tenra, durinha, linda, ficou perfeito. Esse homem volta com uma gratidão enorme até Naamã, até Eliseu. Mas vamos parar aqui para ver essa questão de expectativa. Nós viemos para cá, para esse retiro.
Quantos geraram expectativa? Nós pensamos, geramos expectativas, coisas que nós gostaríamos. E às vezes as nossas expectativas, como a de Naamã, era uma expectativa assim, meia mirabolante. Ele não queria tomar um banho. Como assim tomar um banho? Eu já tomei tanto banho na minha vida. Isso vai ser diferente, esse banho? Eu quero algo tremendo, eu quero uma invocação, eu quero uma presença, eu quero algo que me arrepia, eu quero algo que me arrebate, eu quero algo que seja assim, anjo desça e suba, querubins, um montão de coisas. As expectativas sempre são muito mirabolantes. E sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma cena, na hora eu lembrei também, dessa expectativa. Foi uma menina, de uma família muito rica, essa experiência que me recordei nesse momento, e me chamaram porque a menina estava passando por situações difíceis, depressões e coisa e tudo, e claro, havia situação com demônios, e eu fui até essa casa tinha um quarteirão, essa casa, a piscina era quase uma piscina olímpica, tinha uma sala só para era um cinema, uma sala de cinema, tinha quadra de tênis, riquíssimos. Eu fui lá na casa, porque me chamaram para orar pela menina, para atender a situação da menina. Eu entrei, a menina me conhecia, porque a irmã dela congregava conosco, e naquela casa suntuosa eu entro lá, chego, ela olha para mim e diz assim: o que você vai fazer? Digo: eu vou só orar. Orar? Só isso? Se é, só isso. E na hora me veio uma ideia. Sabe qual foi a ideia que me veio? A ideia foi dizer assim para ela: não, nós vamos fazer outra coisa. Você vai levantar agora daqui, você vai pegar o carro que você tem, você vai até o centro histórico de Salvador, no terreiro de Jesus. Você vai comprar uma vela vermelha desse tamanho, mas você não pode falar com ninguém. Você não vai falar com ninguém daquela, você vai levar escrito o que você quer. Você vai comprar, mas tem que ser lá. Você traz a vela de volta, bota naquela mesa de centro da sala, bem no centro. Você não pode apoiar, você tem que conseguir equilibrar ela. Você acende a vela, dá 5 voltas em torno da mesa, correndo, e depois você sai correndo para o banheiro e cospe na privada. Aí depois você vai direto para a cozinha e faz a melhor comida que você sabe fazer, para eu comer. E você vai ser curada. Ela faria isso, sim ou não? Mas eu só ia orar. Muitas vezes as expectativas que geramos impedem Deus de atuar. Naamã, se ficasse preso na sua expectativa, não receberia a bênção de Deus. Não receberia. Mas porque ele cedeu, e a coisa era simples, era só um banho, ele recebeu a porção que Deus tinha para ele. Mas essa não foi a maior lição que Deus me deu aqui. A maior lição que Deus me deu, seguindo o texto, foi quando Ele falou claramente ao meu coração: você sabe quais são as minhas expectativas? Você se preocupa em suprir as minhas expectativas? Você sabe que eu tenho uma esperança? Você sabe a esperança que eu tenho? Você se preocupa com a esperança que eu tenho? Você, quando vai para qualquer lugar, você se preocupa de que aquilo que eu espero seja atendido e não aquilo que você espera? E aí eu fiquei prostrado. Aí eu comecei a ver quão egoísta eu sou, quanto eu penso em mim, porque eu gero sempre a expectativa em função do que eu posso
receber. A história continua, e esse homem volta, e volta grato, e chega na casa do profeta, e então agora o profeta sai. Aí o profeta sai, olha para ele, está feliz, ele está tão feliz que ele vira para o profeta: olha, eu estou tão contente, tão grato, tão alegre, eu quero te dar aqui, eu trouxe ouro, prata, vestes festivais, eu quero te dar tudo. O profeta diz: nananina, não. A graça de Deus não se compra, a graça de Deus é de graça. Fique com tudo que é seu. Esse homem, além de receber a cura, esse homem se converte, e esse homem fica com todos os seus bens. Deus não quer nada dele, Deus quer só abençoar a ele, e ele fica tão contente, e a conversão dele é real, que ele diz assim: então me permita, profeta, eu levar um mulo de terra, desta tua terra, dessa terra, porque levarei e eu adorarei este Deus, o único Deus verdadeiro. Se converte, vou adorar este Deus. E ele faz essa declaração. O profeta diz: pode levar, quanta terra você quiser, não tem problema não. Aí ele lembra de uma coisa: o meu Senhor, o meu rei, adora Rimon, que é um ídolo. E quando ele vai no templo de Rimon, ele me convida, e ele quer reclinar a cabeça dele nas minhas mãos. Profeta, eu posso atender esse pedido do rei? Que é isso, meu filho? Você está maluco, rapaz? Vai entrar numa casa de ídolo? Não, a reação do profeta é a coisa mais estranha para mim. Diz assim: beleza. Por que ele disse para ele: não tem problema? Porque ele tinha entendido que só tinha um Deus, e que aquilo era um ídolo. O coração dele já estava desprendido, não tinha nada mais a ver com aquilo, e o rei dele é a autoridade sobre ele, e ele não era ele que adorava, era o rei. Então o profeta diz: pode ir. Ele agradece, ele vem leproso, cheio de coisas, e volta curado, convertido, com todas as suas coisas, e ainda com terra de Israel para ele adorar a Deus. Quando ele vai embora, o moço, Eliseu, entra na casa, e o moço, chamava Geazi ou Geazi, fica na espreita. Quando Naamã já está longe, o profeta vai, não sei fazer o que, ele vaza atrás de Naamã, corre. Naamã vem de longe, alguém fala, ele para, o menino chega, o moço do profeta chega e diz: Naamã, chegaram mais outros profetas aí, não dá para você mandar um... O profeta estava em alta, Naamã estava grato, Naamã, e ele: não, claro, pega aí dá prata, ouro, veste, pode levar, e pega 2 servos meus e 2 mulos e leva contigo. E ele vai levando tudo. Quando chega meio perto, ele vira para os soldados do: pode voltar daqui eu consigo fazer tudo sozinho. E ele leva e esconde tudo. Aí ele vai encontrar com o profeta de novo. Aí o profeta faz aquela perguntinha que todo discípulo não quer que o discipulador faça: onde você estava, meu filho? Você estava fazendo o quê? Não, cacai, que eu estava aqui. O profeta diz: eu te vi. Preste atenção como termina, essa história termina aqui. Eu te vi, você indo lá. Deus me mostrou: a lepra daquele homem agora é tua e de tua geração. E ele fica leproso na mesma hora. Comercializar a graça e a bênção de Deus. Parou aqui a história, naquele momento lá. E o que Deus foi falando ao meu coração, isso é só a entrada daquilo que eu entendo que era o que Deus queria ministrar ao meu coração. Deus me pergunta: qual é a minha esperança, meu filho? Tu sabes a minha esperança?
E eu comecei a perguntar para Deus: me responda, Senhor, qual é a tua expectativa, qual é a tua esperança? E Deus me respondeu com uma palavra, muito simples, e é isto que eu quero comunicar nesta manhã. Deus me disse: eu quero comunhão. Eu criei os céus e a terra, eu criei um jardim maravilhoso, eu coloquei tudo nesse jardim, mas eu criei o homem, e quando eu criei o homem para ter comunhão comigo, para relacionar comigo. Todo final do dia eu vinha no jardim, eu me alegrava nesta comunhão, eu amava aquele momento, eu gostava daquele momento que estava eu e ele me contava tudo que ele tinha feito durante o dia. Eu criei o homem para ter comunhão, eu quero comunhão. E Deus começa a falar comigo sobre isso. E Ele mostra: mas o homem pecou, o homem se alijou da comunhão, o homem colocou uma separação entre nós, o homem perdeu a comunhão, porque pecado é quebra de comunhão, é quebra de relacionamento. Ele quebrou a comunhão comigo. Aquilo que eu criei o homem, para aquilo que eu o criei, para ter comunhão comigo, para andar comigo, para estar comigo, foi rachado, foi quebrado, foi rompido pelo homem, através do pecado. E Deus começa a falar comigo no Velho Testamento, e começa a me mostrar toda a ação que o Pai fez para resgatar o homem a ter de novo comunhão com Ele. Só que o Deus Santo, o Deus perfeito, quando descia, quando vinha, Ele disse: eu vou acabar essa terra em água, vou terminar, mas vou preservar uma família, porque esta família eu quero ter comunhão com eles, eu quero começar tudo de novo, para ter comunhão com o homem, porque eu criei ele para ter comunhão com ele. E vem essa família, e vem de novo, e não dá certo. Ele chama Abraão, eu chamei agora uma nação para ter comunhão comigo. Esses homens, quando viam Deus descer dos céus para estar com eles, eles diziam: se tocar no monte morre. Quanto mais Deus se aproximava, mais o homem se afastava, porque o homem tinha medo. Era relâmpago, era trovoada, era terremoto, era uma cena horrível. Quanto mais ele se aproximava, mais ele assustava, porque ele era santo por sua glória, por sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, por sua potência. Quanto mais ele queria, menos conseguia, porque um Deus santo não conseguia conviver com um homem pecador, e um homem pecador tinha medo de se aproximar de um Deus santo. Ele fez todas as tentativas, tocava na arca, morria. Moisés entra, então ele toma Moisés para livrar seu povo, para trazer de volta, para ter o quê? Comunhão. E aí ele traz Moisés entra na tenda. Quando Moisés sai com o rosto brilhando, ele põe um véu depois, porque se desvanecia. Ele quer comunhão. Moisés tinha comunhão face a face, ele contemplava o Todo-Poderoso. Um dia ele disse: eu quero te ver, eu quero contemplar teu rosto, eu quero saber, Deus, se eu vou passar de largo, vou botar a mão, porque se tu me ver, você cai fulminado. Então Deus Todo-Poderoso queria comunhão, mas a sua aproximação fulminava o homem, matava o homem. Ao tocar no monte, só o monte onde ele estava, só a arca onde era a sua presença, só o lugar, o santo dos santos, o homem era fulminado, era morto. Mas o Pai fazendo todo o seu intento para trazer o homem de volta, para ter comunhão. Mas um dia no céu, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, o Filho já tinha dito, ele já tinha predito. Agora eu gosto de imaginar diálogo, né? No momento, eu imagino o diálogo assim, do pai e do filho, o pai tentando, o filho diz: pai, agora é a minha vez, eu vou me fazer um como eles, eu vou abrir mão da minha glória, eu vou abrir mão da minha onipotência, onipresença, onisciência e onisqueciência. Eu vou descer e me tornar homem como eles.
E Deus disse: está bom, filho. E eu fico imaginando quando ele vem descendo do céu, se despindo de todos os atributos de Deus, para resgatar o homem a ter comunhão. E ele vem e nasce como um bebê, e é um bebezinho na mão de Maria. E eu lembro de uma situação da minha filhinha Paula, quando nasceu minha primeira netinha Nicole, e eu fui no quarto, e eu todo vovô bobão, que eu chamo bobô, o bobô lá todo besta, olhando para a minha netinha, maravilhado, chorando, emocionado. Eu virei para minha filha: e como foi, minha filha, quando tu pegou, tomou ela nos braços e estava com ela assim contigo, qual foi a sensação? A minha filha vira: pai, o primeiro sentimento que eu tive, quando eu tomei Nicole nos meus braços e fui dar mamar para ela, e eu vi que a sua cabecinha estava mole, eu comecei a chorar, pai, porque um dia o meu Senhor esteve assim, por amor a mim. 1-0 no papai. Papai todo emotivo com o nascimento, e ela vendo: um dia meu Senhor esteve assim, totalmente indefeso, totalmente na mão do ser humano, totalmente na mão daquele que Ele criou, por amor a nós, porque Ele veio para nos resgatar, para ter comunhão, para ter relacionamento conosco. E Jesus cresce, e você vê ele menino, que está andando de um lado para outro lá, e José diz: vai para cá, meu filho, ele vai para lá, meu filho, ele vai, prega aqui, prega, ele pregava, junta coisa aqui, a mãe mandava para cá, para lá, ele lá de boa, 30 anos tranquilo na terra, sem ansiedade, sem pressa de nada, tendo comunhão, relacionando com a mãe, com os irmãos, com o pai, com os vizinhos, com os amigos. Mas de repente essa criança se torna um homem, cheio do Espírito Santo desde o ventre. De repente ele começa a sua missão. Ele é Deus feito homem. Ele finalmente desce à terra. Ele finalmente toca seus pés na terra. Ele finalmente anda entre os homens. Ele toca, ele é tocado, ele beija, ele é beijado, e ninguém morre, ninguém é fulminado. Ele cura, ele abençoa, ele relaciona, ele come junto, ele se alegra, ele tem comunhão. Ele veio para ter comunhão, ele quer ter comunhão com o homem. O seu amor demanda isso dele, e ele ama, serve, anda para todos os lados, instrui, corrige, orienta, e vai fazer a sua missão completa naquela cruz, quando ele morre, para que o homem seja resgatado, para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ele é assunto aos céus, porque o pecado não podia retê-lo, a morte não podia retê-lo, porque ele é santo, não pecou nem um dia sequer, nem com um dolo na sua boca, coisa alguma. A morte tenta segurar, mas não pode. Ele rompe os grilhões da morte, ele sobe, ele é assunto. Ele disse: eu vou para o meu Pai, quando eu for glorificado, vai ter um outro evento para vocês. Eu imagino ele entrando nos céus, eu imagino ele entrando nos céus, os anjos tudo preparado, e diz assim: quem é este? Quem é este? É o Rei da Glória! É o Rei da Glória que está voltando! E os anjos se alegram, e o Pai está no trono, com esperança e expectativa, e o seu Filho adentra os céus, e é glorificado. E o Pai diz: filho, eu não tenho melhor lugar para te dar do que tu assentar-te à minha direita. Senta à minha direita, meu filho, não tem lugar mais alto que eu possa te dar. E eu imagino o diálogo dos dois. O pai virou para o filho e disse: como foi? Se ele fosse gaúcho, ele diz assim: foi bárbaro, pai. Foi maravilhoso, pai, tocar neles, beijar eles, impor as mãos sobre eles, olhar nos olhos deles e não fulminar eles, e eles poderem me abraçar. Foi fantástico, foi um tempo maravilhoso demais, pai. O pai fez todo o esforço para resgatar, para a comunhão. O filho vem e morre para nos resgatar para esta comunhão.
e o Espírito Santo pairando sobre o trono, ele vira para o Pai e vira para o Filho e disse: Pai, tu foi lá no Velho Testamento onde está escrito: Filho, tu foi agora, é a nova aliança, é a minha vez, é a minha vez. Eu quero descer, eu quero estar com eles, mas eu não quero tocar neles, eu quero morar dentro deles, eu quero ter comunhão íntima com eles. Tudo isso foi o esforço de Deus, a ação de Deus, para ter comunhão, porque é nessa comunhão íntima com Ele que nós somos aperfeiçoados de fé em fé, de glória em glória, e seremos feitos à semelhança dele. Amém? Podemos orar um pouquinho? Podemos perceber quanto amor Ele tem por nós. Podemos perceber toda a ação de um pai amoroso para resgatar seus filhos. Podemos ter o mesmo desejo que Ele teve e tem de estar conosco, de estar com Ele. Podemos ter essa mesma efusão dentro de nós, de relacionar com Ele, de amar estar na presença dEle, de fazer de tudo para ter esse tempo com Ele. Eu sei que isso move nosso coração, sei que isso nos enternece, porque é o que Ele fez, né, por nós. Queria falar sobre a oração. Eu sempre achei que entrar no quarto, fechar a porta, era mais fácil do que orar sem cessar. Na minha caminhada de 45 anos de conversão, eu descobri que orar sem cessar é mais fácil do que fechar a porta e orar em secreto. Quando começamos em Salvador e colocávamos o alvo de 1 hora de oração por dia para cada discípulo, e nós tínhamos que, óbvio, ser modelos. Eu lembro que eu começava a oração, marcava o horário que eu ia começar às 6 da manhã, botava lá o despertador e começava a orar às 6 da manhã, e eu tinha o que eu queria orar, e eu começava a orar: Senhor, glorificado seja o seu santo nome, bendito sejas tu, Senhor. Eu vou ter que buscar o carro daqui a pouco lá na oficina que estava para arrumar. Não, estou orando. Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Senhor. E hoje eu vou ter que levar a Sinara lá para fazer aquela compra naquele lugar, depois ela tem que buscar as crianças. Estou orando, não, estou orando. Senhor, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Hoje de tarde vou ter que estar com o Marcos. Eu sei que isso não acontece com vocês. Eu tinha uma capacidade de dispersão maravilhosa. Fora que era 1 hora. E de repente eu olhava para o relógio, eu achava que já estava um tempão, tinha só 20 minutos. Tinha mais 40 minutos. Aí eu percebi que a minha mente era dispersiva, não conseguia se concentrar. Eu percebi que eu gostava de orar jogado de joelho ou jogado de rosto assim no chão. E muitas vezes eu acordava na oração. Fui arrebatado. Fui arrebatado em sonhos.
Aí eu disse, Senhor, eu vou ter que dar um jeito nisso, não está bom. Então eu coloquei na minha prática de oração duas coisas. Passei a orar em voz alta, porque orando em voz alta você está se ouvindo, você não vai voar, é mais difícil de voar. E caminhando, porque eu nunca vi ninguém dormir caminhando. Então eu passava lá na parte de cima, eu entrava lá e começava a orar, e falar em voz alta, e orar, e caminhava para um lado e para outro. E eu lembro muito bem da minha filhinha, que é a mãe da minha netinha, que ontem caiu, e ela era pequenininha, Daniele, parece muito comigo fisicamente, coitadinha, mas é bonita, menina, é bonitinha. Aí ela me acompanhava. Quando eu oro, eu sou muito expressivo, né? Não sei se vocês perceberam que eu sou bastante expressivo, né? Então eu falava, dava com a mão, levantava a mão, e ela ficava caminhando do meu lado e fazendo assim com a mãozinha, olhava para mim, fazia assim com a mãozinha. E hoje a minha netinha, quando ora, faz assim com a mãozinha. Ela ora em voz alta, fazendo assim com a mãozinha. Eu quero animar vocês a isso, eu acho que ajuda. Ajuda você a não dispersar a mente e ajuda você a não dormir. Duas coisinhas simples da prática. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é que entrar no quarto e fechar a porta, Jesus não está falando de algo literal, porque a casa naquela época só tinha um cômodo. E eu lembro o saudoso Glenn, que dizia, entrar no teu quarto é voltar-se para dentro e fechar a porta, é cerrar os olhos para não ficar distraído com nada, e você falar com o Pai que está em secreto, que habita em secreto. Mas é um lugar retirado, você tem que estar num lugar onde você não vai distrair, é você e Ele. É um tempo de comunhão tua com Ele, é um lugar secreto, teu e dele. Eu vou contar de novo minha experiência, pode? Com a oração. Eu sempre quis ser cumpridor, tinha que cumprir. Então eu marquei das 6 às 7 da manhã orar. Furei. Não consegui cumprir. Teve dias que o sono foi mais forte, dormi mais tempo, deitei muito tarde. Aí eu ficava com má consciência, porque eu não levantei às 6 para orar. Não, melhor era das 7 às 8. Furei. Das 7 às 8 de manhã não dá certo. Das 11 ao meio-dia, um horário que quase não tem nada. Das 11 ao meio-dia, furei. Não, das 5 às 6 da tarde, é um horário morto. Não se faz quase nada, se comprou. Furei. Resumo da ópera. Todas as vezes que eu marquei horário e me comprometi, eu quebrei o pacto. Aí eu fui para ver o nosso modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus. Aí eu fui ver a prática de oração de Jesus. Ela era tão forte, a comunhão dele com o Pai era tão intensa, que os discípulos não perguntaram, ensina-nos a pregar, porque você é um grande pregador. Não, ensina-nos a orar. E eu fui ver, a prática de Jesus era assim, e você vai lá nos evangelhos, você vai encontrar assim, pela manhã, de madrugada, ao cair da tarde. Ele não marcava um horário fixo, mas ele sempre desejava e fazia de tudo para ter um horário com o Pai. Eu digo, uau, me ajudou. Me ajudou a sair daquela coisa que eu nunca consegui cumprir e sempre fiquei com má consciência, para fazer de fato o que eu tinha que fazer, ter comunhão com o Pai. E cresceu muito a minha comunhão com Deus, quando eu entendi que eu não precisava marcar um horário. Jesus, a ênfase dele não é marcar o horário, a ênfase dele é estar com o Pai.
Ele queria tanto isso que em algumas situações ele vai até o fim da tarde, cheio de multidão, desde manhã até a tardinha, ele dispensava todo mundo e dispensava os discípulos, entra no barco aí, eu encontro vocês depois. Ele arranjava um tempo para estar a sós com o Pai. Sabe por quê? Que o meu entendimento, o desejo dele de estar com o Pai era tremendo, mas era um momento também que ele estava nos braços do Pai, era o momento que ele descansava, era o momento que ele era renovado, era o momento que ele recebia as direções do Pai, para ele continuar fazendo o que ele tinha que fazer. Eu digo, uau, aqui tem uma chave. Todos os dias eu tenho um tempo a sós com Deus. Eu não sei se vai ser às 6 às 7, eu não sei se vai ser das 9 ao meio-dia, eu não sei se vai ser das 5 às 6, não sei se vai ser das 10 à meia-noite, mas todo dia eu tenho um tempo com o Pai. Todo dia eu anseio por este momento, é o melhor momento do meu dia. E eu espero com expectativa, com desejo intenso de estar. Algumas vezes é entre os irmãos. Os irmãos estão conversando muito animadamente, eu não participo, estou caladão, pode ter certeza. Eu não estou ali voando, eu estou ali me deliciando na comunhão com o Pai. E eu descobri, agora é a terceira dica, eu descobri que eu gosto de falar comigo. Eu amo bater papo comigo, eu gosto demais de mim. Sou meu amigão. Olha aí, sou correspondido. Eu gosto de conversar, toda hora eu estou batendo um papo comigo. Não é assim com vocês? Aquela coisa, não aconteceu, eu vou lá fora, eu não sei o quê. Você fica batendo papo consigo mesmo. Aí eu disse, Senhor, eu quero trocar isso. Eu quero, em vez de falar comigo, falar contigo sobre tudo. É um exercício, não é fácil. Porque vira e mexe, eu estou batendo papo comigo de novo. Não, Mário, com o Senhor. Então eu digo, Senhor, aí eu olho o João ali, está bonitinho de novo, João, está bem arrumadinho. Eu vejo o João arrumadinho, bonitinho, eu digo, Senhor, o João está bonitinho hoje. O João está arrumadinho. O João é querido, Senhor. O João é... Não, aí eu vou estar mentindo. O João é precioso, Senhor. Sabe esse exercício? Porque você começa a pensar na pessoa, só você com ele, né? O João é legal, tal, mas você está batendo papo consigo mesmo. Acrescenta a Deus. Em todos os teus pensamentos. Faça um exercício. Passou o dia, esqueceu? Retoma de novo, retoma, que de repente se torna um hábito, se torna uma prática, se torna algo normal e natural. Amém? Receberam as diquinhas aí? Voz alta caminhando, dando soquinho. Não, soquinho não precisa, soquinho é só. Depois, orar sem precisar ter um horário. Mas não estou dizendo que não tem. Aqueles que conseguem ter, por favor, é livre, esteja à vontade. Mas que seja a essência, não a hora, mas sim o desejo da comunhão, do relacionamento. Amém, queridos? Deus vos abençoe e muito, muito obrigado pelo carinho e amor de vocês para comigo, minha esposa. Nós estamos assim extremamente gratos a Deus pelo carinho dessa igreja para conosco. Sabemos a quem é devida toda a graça, toda a glória, todo o louvor, a Ele que habita em nós. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente os amados.